Mega Stones, mármores e granitos, pias, lavatórios, balcões, fachadas, túmulos em geral, altares, soleiras, placas em bronzes, fotos em porcelanas. Telefones 35 3295 4548, 8877 9402 ou 9915 7222. O endereço: Avenida Renato Azeredo 565, Centro, Machado, Minas Gerais. Mega Stones, mármores e granitos. Moçada, bom dia. Quero apresentar para vocês, esse é o nosso delegado, o Dr. Belvaldo, tá? Ele já faz parte da delegacia há muito tempo, delegado nosso experiente, delegado nosso amigo, esse é nosso amigo, nosso irmão. Esse nosso irmão é uma pessoa do bem, né? E ele está aqui hoje para falar para vocês a respeito da nova lei, as pessoas, motoristas que dirigem como volume de álcool, e o que implica isso para a empresa e para a Sucoco, né? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que hoje é muito complicado. Nós tivemos um caso aqui, que o nosso motorista pegou um caminhão aqui, uma carreta, foi para destino a Belo Horizonte, chegou em Varginha, ele estava tão ruim, ele retornou e tombou pertinho ali, entendeu? Ficou preso 8 dias, mas não vai prender não. A lei, chega um advogado, pagar a fiança, para que ele pudesse voltar junto com a família dele. No entanto, isso é muito grave. A pessoa que é motorista tem que pensar 2 vezes na hora de tomar uma aperitivo. Pode passar a palavra ao doutor Belvaldo. Obrigado. Bem, ele já me apresentou, né? Meu nome é Cleovaldo, estou trabalhando aqui na Machado há 2 anos, mas eu tenho 17 anos de polícia civil. Dentre as atribuições aqui em Machado, eu sou o presidente da banca de direção, e também delegado de trânsito. Agora nós estamos com 3 delegados, então dentro das divisões de atribuições, a parte de trânsito ficou comigo. E agradeço o convite do senhor aí para isso. Acho que é importante todo mundo conscientizar. Eu vou passar uma parte técnica, né, que é uma coisa que vou tentar transmitir aí da melhor forma possível, ver se todo mundo entende. Mas em relação a essa lei, o Código de Trânsito, na verdade, o Código de Trânsito nosso é de 97. Antes disso não havia, especificamente, havia leis esparsas que regulamentavam a parte de trânsito. Em 97 realmente foi criado um Código de Trânsito, estabelecendo tanto normas administrativas como algumas infrações penais. O que é? Porque tem que separar, a gente tem que dividir isso aí, porque na verdade o que acontece? Toda vez que há uma infração de trânsito, ela pode repercutir tanto na esfera administrativa, ou seja, pode ter a apreensão de veículo, pode a pessoa que tem, no caso, carteira de habilitação, pode ter a sua carteira suspensa, pode inclusive até vir a ser cassada, como também pode ter uma repercussão na área penal, ou seja, vai ter um processo, vai ter um inquérito judicial, que lá na delegacia a gente instala, a gente vai encaminhar esse inquérito para a justiça e lá a pessoa pode ser processada. Isso depende da infração de trânsito da pessoa comete. Embriaguez, por exemplo, é uma delas. A embriaguez, hoje ela tem se a pessoa é pego dirigindo alcoolizada, ela é conduzida para a delegacia, ela é presa, como o próprio João falou numa situação concreta aí, ela é conduzida e lá na delegacia a gente autua a pessoa em flagrante, na verdade. Então, autuou em flagrante, o que vai acontecer? Como é um crime afiançável, a gente vai abrir a fiança. Qual é o valor da fiança? Fica a critério do delegado, ela varia de 1 até 100 salários mínimos. Então, se o delegado quiser dar 10 salários mínimos, ele vai dar. E muitas das vezes, pela minha experiência, a pessoa acaba ficando presa, porque o pagamento da fiança ela tem que ser feito na hora. Não pode ficar para o dia seguinte, muitas das vezes. Na delegacia, para a pessoa deixar de ser presa. Então, o que acontece? Muitas vezes, você acredita em 1 salário mínimo, a pessoa não tem. E a pessoa vai ser presa. Além
da responsabilidade administrativa, como eu já disse, que vai ser instaurado um procedimento junto, no caso do delegado de trânsito vai fazer um procedimento administrativo, que no final pode até perder a carteira, né? Mas, se voltando, eu queria dizer o seguinte, em 98, em 97, quando saiu a Lei 9.503, ela tinha um parâmetro para essa questão da embriaguez. Na época, a lei estabeleceu no artigo 306, até eu tenho anotado aqui, que ela mudou muito, ela já mudou 3 vezes. Por quê? Porque, na verdade, é um clamor da sociedade aí, diante de muitos acidentes que estão ocorrendo. E às vezes a imprensa coloca lá, fulano atropelou ciclano, estava bêbado e não aconteceu nada, né? Então, na época, inclusive, a lei dizia o seguinte, ó, conduzir veículo, essa foi a primeira, de 97, né? Conduzir veículo automotor na via pública sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade de outro. Nessa época, o que acontecia? Não tinha, a lei estabeleceu só isso. Primeiro, dirigir sob influência de álcool, mas também não é só álcool, pode ser droga. Quer dizer que não é só o álcool, a pessoa usa qualquer tipo de droga, cocaína, crack, ela vai ficar sob influência de uma substância proibida. Então ela pode ser presa do mesmo jeito. Só que na época, o que aconteceu? Eles colocaram aqui um detalhezinho que a lei acabou sendo muito benéfica. Ou seja, tinha que expor a perigo. Se a pessoa estava dirigindo, tinha tomado todas lá, mas estava dirigindo de forma correta, sem fazer o zigue-zague, a polícia não podia fazer nada, mesmo ele estando embriagado. Aí o que aconteceu? Começou a acontecer vários fatores assim, falou assim, não, vamos endurecer. Aí mudaram, passou isso, foi em 2008, mudou a lei, colocaram o seguinte: conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O que mudou? Na verdade, eles tiraram esse negócio de perigo de dano, ou seja, a pessoa não precisava mais estar dirigindo em zigue-zague, ali colocou o álcool em alta velocidade, etc., só colocou uma concentração. A pessoa, para ser presa na época, tinha que passar pelo exame do bafômetro e dar esse limite. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a recusar a usar o teste do bafômetro, porque ninguém é obrigado a fazer. Existe uma coisa no direito que é o seguinte: ninguém é obrigado a fazer prova contra ele mesmo. Então, se chegava, o que acontecia? Muitas vezes o motorista estava dirigindo embriagado, o policial parava ele, solicitava que ele fizesse o exame do bafômetro e ele falava, eu não vou fazer. E não podia fazer nada, geralmente conduzia, seria solto, nem processo nem nada. Aí, quer dizer, uma lei que veio para aumentar, para tentar colocar mais rigor, na verdade, acabou beneficiando. Né? Aí, em 2012, que houve essa modificação, que eu acredito que seja a mais correta até o momento, que ainda nós vamos encontrar alguns defeitos, vamos assim dizer, colocou o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência. Ou seja, colocou aqui o que acontece: dirigir veículo com capacidade alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância. Pode ser a droga, como eu já disse. E, na verdade, andou descrevendo como que a polícia vai comprovar essa alteração, que pode ser o seguinte: olha lá, as condutas previstas serão constatadas por, aí vem, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue, por litro de ar. Ou seja, colocou o seguinte: bem, a pessoa pode ser submetida a bafômetro, entendeu? A primeira coisa, vai ser submetida a bafômetro. A pessoa recusa, recusou, beleza, você pode recusar, mas vai ter outras formas de comprovar que a pessoa está embriagada. Aí colocou no segundo:
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Aí fala, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, ou seja, o exame clínico será, o motorista será levado até um médico, o médico ele vai fazer uma avaliação clínica, ele vai olhar, vai falar se a pessoa está com olhos avermelhados, está com cheiro de álcool, está com, né, entendeu? Ele não está com andar cambaleante, ele não está, ele está assim, ele vai fazer um laudo. Perícia, vídeo, prova testemunhal, que isso que eu achei importante, que essa que geralmente nós aceitamos, ou outros meios, qualquer outro meio de prova. O que tem acontecido agora? O policial militar, ele aborda o motorista. Ele olha, ele desconfia que a pessoa está embriagada. Ele convida o motorista a fazer o teste bafômetro. Ele pode fazer, se passar daquele 0,6 que eu falei, ele vai estar preso do mesmo jeito. Se não der, ele vai ser liberado. Agora, se ele não quiser fazer o exame bafômetro, ele, o próprio policial militar, ele vai relatar, o próprio CONTRAN, ele fez uma tabela das situações em que indica que a pessoa está alcoolizada. O que vai colocar lá? A pessoa está falando meio de forma desconexa, ele está cheirando álcool, ele está com os olhos vermelhos, ele está cambaleante, ele estava dirigindo de forma perigosa. Ele vai colocar isso no relatório e vai prendê-lo e conduzir a delegacia. Então, nessa forma que foi feita nesse momento agora, não tem escapatória. Ah, mas tem limite para você dirigir? Até tem muitos falam, é zero álcool. Não, não é zero álcool. Só que é o seguinte, se a pessoa bebeu, né, se ela bebeu, se ela for convidada para fazer o teste, tem que fazer, porque pode ser que não dê, porque você toma um copo de cerveja, não vai dar no exame, entendeu? Um copo de cerveja talvez não dê, mas eu penso o seguinte, a gente nunca tem um parâmetro, todo mundo pergunta, mas qual que é a quantidade de álcool pode beber para que não acuse no bafômetro? Eu não sei dizer, pode ser um copo, pode ser 2 copos, pode ser 3 copos, não sei, sinceramente, porque é algo que atinge o sangue ali na hora quer dizer, no pulmão ali, o próprio ar que expira ali, que ele vai expirar, que vai constatar isso. Então, não é zero, só que é o seguinte, o policial ele tem a discricionalidade para poder fazer o quê? Ele vai relatar lá as situações que a pessoa se encontra e a pessoa sim vai ser presa. Vai ser presa e outra coisa, se não pagar a fiança naquele momento, ela vai ser... vai para a cadeia mesmo, e somente depois aí que pode ser paga a fiança lá no fora, como o Sr. João fez, porque a fiança não foi paga na delegacia, né, Sr. João? Não foi paga lá, tem que pagar lá na justiça para ele poder sair. Sendo que ele vai responder o processo criminal posteriormente, inclusive com a sentença do juiz, pode ser que a sentença inclusive determine a cassação da carteira dele por um determinado prazo. Isso acontece geralmente. Depois que o processo é terminado, o juiz, na sentença, ele fala assim, a suspensão da carteira por 2 anos. E a pessoa ela vai ficar sem dirigir por 2 anos. E também, caso aconteça uma situação dessa, como eu já disse, toda vez que alguém é pego dirigindo embriagado, além do processo criminal, que na minha maneira é grave, mas o mais grave não é isso. O mais grave é no sentido que haverá um processo administrativo feito na delegacia, onde a pessoa, na melhor das hipóteses, ela vai ter que fazer um curso de reciclagem. Ela vai ter o período de suspensão da carteira dela também, que varia de 6 meses a 1 ano. Ela vai ficar sem dirigir e depois ela vai ter que fazer a reciclagem, você vai gastar com isso, vai ter que ir na autoescola, vai ter que fazer a prova novamente e passar por um novo exame para poder voltar a dirigir. Ou seja, para quem é motorista, é um prejuízo, e até mesmo para a empresa, porque a empresa, a partir do momento que ela perde aquele motorista, ela vai ter que arrumar outro e a pessoa vai ficar sem trabalhar, né? Mas, além disso, além desses 306, que eu acho que, de certa forma, deve ter ficado claro, não sei se ficou claro, né, essa questão da embriaguez, mas tem outros artigos da parte criminal, porque o Código de Trânsito, quando ele estabeleceu alguns crimes,
ele colocou, o primeiro crime que tem, inclusive, é o 302 do artigo, que fala que é o homicídio no trânsito, né? A partir do momento que você está dirigindo, você envolve um acidente e alguém vem a falecer. E se por acaso é uma situação também de flagrante, né? Quando o causador do acidente, quando comprova que o causador do acidente foi um determinado motorista, geralmente é acionada a perícia. Em todo acidente envolvendo morte, é acionada a perícia para saber qual que é o causador do acidente, e apurando quem é o causador do acidente, essa pessoa também vai responder um processo, né? E nesse artigo há uma agravante também se a pessoa estiver dirigindo alcoolizada, que a pena é praticamente triplicada. Então, a pena, para vocês terem uma ideia, ela varia. O normal, uma pessoa que comete um homicídio no trânsito, ou seja, acaba que alguém acaba falecendo ali durante um atropelamento ou uma colisão, etc. É de 6 meses a 3 anos. Ela varia. Geralmente, se a pessoa for primária, lógico, ela vai pegar a pena mínima, né? Multa, suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa pena aqui, se por acaso a pessoa estiver alcoolizada, ela pode triplicar, ou seja, a pessoa responde, ela vai poder responder até 6 meses, vai ser de 1 ano e meio até 9 anos, né, que ela vai triplicar essa situação. Então, olha para vocês perceberem a gravidade da situação, porque uma coisa é você estar dirigindo embriagado, a polícia parou, beleza, resolveu o problema. Outra coisa é você envolver no acidente, que venha falecer aí várias vítimas aí, a tamanho da consequência que isso vai acarretar, né? Então, esse também foi um artigo que foi colocado no início, e também tem um outro, que seria o 303, que seria a lesão corporal praticada também no trânsito, porque uma coisa é a pessoa falecer, mas a pessoa pode vir a ter lesão, no caso, sendo que ela não teve culpa. O motorista veio, ou bateu em outro veículo, ou até mesmo atropelou uma pessoa. A pessoa teve lesões, quebra, fratura, e etc. Também existe um agravante na pena, que é estando dirigindo embriagado. Da mesma forma que no caso de homicídio, se praticar lesão corporal no trânsito, se tiver embriagado, também é um agravante, né? E em todos esses casos, tanto no 302, da mesma forma, esse no caso do homicídio que eu falei, uma pessoa matar alguém no trânsito, também haverá um procedimento administrativo, também para poder ver a questão da carteira. No momento em que a pessoa envolve numa situação de trânsito, o que acontece? A carteira é recolhida. Essa carteira, geralmente, ela é devolvida para o motorista num primeiro momento, depois lá na delegacia ela é devolvida por quê? Porque ainda não há um procedimento administrativo. Mas isso não significa que ela esteja imune. Vai ter esse procedimento administrativo e no final a carteira pode ser recolhida por um determinado período de tempo, né? Outra coisa que eu acho importante frisar também é a questão que na própria lei de trânsito fala na questão da omissão. Omissão, tanto na omissão de socorro, ou numa questão aqui que o próprio 305 fala, que é afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal e civil. Isso acontece demais. A pessoa às vezes nem tem ferido, às vezes a pessoa bate o veículo no outro, às vezes ela até um dano de pequena monta, a pessoa some, né? E às vezes o policial, aqui em Machado tem muito isso. Às vezes o carro está parado, o outro carro vem, bate, às vezes até um pequeno dano, e o cara foge. E às vezes anota a placa. Anotou a placa, vai cair isso aqui. Né? Vai cair isso aqui, ou seja, a pessoa fugiu do local do acidente para evitar uma responsabilidade, ela tanto penal como civil. Então, não é quem sou para dar conselho, mas aconteceu o acidente, para o veículo, espera a polícia chegar para registrar o boletim de ocorrência, mesmo que seja, a não ser que seja um dano de pequena monta, aquele acerto é feito na hora dentro do local, mas nunca deixar o local do acidente. Ah, mas tem exceções? Tem.
existem situações aí realmente complicadas. Você imagina um motorista, ele está numa rodovia aí, envolve um acidente, onde um carro, por exemplo, um caminhão, um carro, onde vem a falecer 3 pessoas no mesmo carro, da mesma família, por exemplo. O motorista, às vezes, ficando no local, pode causar problema, porque o que acontece? Às vezes chega parentes da vítima ali, a primeira, eles não vão querer saber quem está certo e quem está errado. Pode até lixar aquela pessoa. Mas o que tem que ser feito? O veículo vai ficar no local, né? Entendeu? O próprio motorista pode entrar em contato com a polícia e falar assim, ó, tem um acidente grave aqui, já a pessoa é um negócio grave mesmo, o meu telefone está aqui, eu não vou ficar aqui porque, entendeu? Por questões de segurança minha, né? É totalmente normal que aconteça isso, até porque a gente já viu casos, né, que ocorre de fato que às vezes o próprio motorista é lixado no local por pessoas, parentes da vítima, etc. Né? Então esse mas o normal, eu ver um acidente, deixa o veículo no local, geralmente a polícia chega, se aquele veículo estiver atrapalhando o trânsito, a lei fala que tem que chamar a perícia, tal, mas é o seguinte, existe uma exceção. Se aquele veículo estiver obstruindo o trânsito, estiver colocando em risco, a própria polícia militar pode determinar que retire aquele veículo do local. Mas o normal é deixar o veículo no local e acionar, no caso, acionar a polícia, até para evitar que incida nesse artigo. Né? E outra coisa também que é importante, que eu falei nessa parte do 305, mas tem a questão da omissão de socorro. Né? Primeira providência também a ser tomada após um acidente no caso, socorrer a vítima. Né? Se a vítima está lá, ela geralmente, muitas das vezes, às vezes ela não tem outra, às vezes está lá no norte de Minas. Uma distância longe uma da outra, poucos veículos circulando. Se a pessoa não socorrer ali de imediato, a vítima pode vir a ter consequências mais graves. Socorrer de que forma? Na medida que for possível. Porque se a pessoa está com uma situação que pode causar mais dano ainda para aquela pessoa, é melhor deixar como está. Porque existe maneiras de socorrer ela, no caso, que não venha causar mais dano ainda. Uma pessoa pode ser retirada do veículo aí, às vezes pode dar um problema mais sério, né? A omissão do socorro, ela quer dizer o seguinte: você teria condições de fazer e não fez. Aí, além de incidir no Código de Trânsito, também existe um crime no Código Penal que fala deixar de prestar socorro com uma pessoa quando isso vale não só para quem é motorista, mas para qualquer pessoa. No caso, prestar socorro a essa pessoa. Nesse Código de Trânsito, temos ainda, né, alguns artigos aqui que seria interessante a gente fazer uma análise, né, mas que não tem a ver muito com a questão do motorista de vocês pelo trabalho, mas existe a questão da falta de habilitação, né, que eu achei interessante falar, porque é o seguinte, muitos aí são pais, né, dirigir hoje, dirigir sem habilitação, de certa forma, não é crime. Aqui está colocando, ó, dirigir veículo em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ainda que caçado, gerando perigo de dano. Aqui colocar igualzinho colocou no anterior, ou seja, a pessoa para dirigir sem habilitação só vai praticar o crime quando estiver colocando em risco. Se uma pessoa está dirigindo normalmente pela via, mesmo que não tenha habilitação, não é crime. Vai ter infração, vai ter a multa, vai ter tudo, mas não vai ter o crime. Só que daí tem um outro que é o pior, que eu sempre falo isso. Eu tenho filho adolescente em casa, né? E como diz um dia, ele falou para mim que ele não é culpado de ser filho de delegado, né? Porque eu não deixo dirigir, né? Mas muitos pais acabam que hoje os adolescentes com 16, 17 anos já são marmanjos, né? Já podem votar, já podem casar, mas não podem dirigir. É uma contradição. Mas vem o 310, que é grave, que eu acho que é grave, não para ele, mas para quem permite ele dirigir. E esse aqui a pena é mais grave. Olha só, isso não vale só para o filho, mas se uma pessoa, eu falo isso, por exemplo, o motorista está viajando aí com o seu ajudante. O ajudante não tem habilitação. E já não, dirige um pouco para mim aí. A partir do momento que ele está fazendo isso, ele vai incidir aqui. O motorista, aquele que estiver dirigindo,
não vai ter nada. Se ele estiver dirigindo bonitinho, vem uma blitz, vai parar. O que vai acontecer com o outro? Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo começou a pessoa não habilitada. Ou seja, aquele que está dirigindo, beleza, vai ser aplicada a multa, já que ele que estava com a habilitação na mão e deixou o outro dirigir, vai ser recolhida a carteira dele, entendeu? E vai responder por esse crime. Então, por isso que eu sempre falo, eu chego em casa e falo, olho para o meu filho, pai, deixa eu dirigir, eu falo, olha aqui, não sou culpado de ser filho delegado, fazer o quê? Também, né, eu também não posso fazer diferente. Então, é uma situação que eu penso assim, interessante ser colocada, porque chega toda hora na delegacia, situações envolvendo menores, principalmente menores, né? O que eu faço? O boletim de ocorrência que está envolvendo menores, geralmente a gente encaminha para o Ministério Público e vai ser arquivado. Só que em relação aos pais, ele vai ter que ir no fórum. Entendeu? Por causa do filho, isso não vale a pena para o filho, mas para qualquer pessoa que entregue o veículo não habilitado, a pessoa que não tiver habilitação. E isso vale também o seguinte, a pessoa é habilitada. Uma pessoa é habilitada na carteira B, sendo que a carreta, ou D, né? Vamos imaginar a D, a pessoa é habilitada na carteira D, mas o caminhão exige a E. O motorista está com a carteira E lá dirigindo, ele cansou, passa a direção para aquele que tem carteira. Aí tem carteira? Tem, mas não tem carteira para dirigir o caminhão, então é a mesma coisa. Ele vai entrar nessa aqui também. Então eu achei assim de bom ouvir de falar sobre isso, porque envolve aí a questão da empresa, né? E também o último, inclusive, que é a questão que chama, no caso, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estação, é direção perigosa. Existe dois tipos de direção perigosa. Existe aquela direção perigosa que você faz na pista, que ela tem uma consequência não no Código de Trânsito, mas uma consequência penal, porque se você colocar em perigo a vida de outra pessoa, você não vai responder por esse artigo aqui, que esse artigo aqui fala especificamente em locais, já escola. Por que escola? Porque tem um sentido. A pessoa está trafegando a 80 por hora em frente de uma escola, subentende que uma hora pode passar uma criança ali, né? Hospital e local de embarque e desembarque do passageiro. Essa é a direção perigosa, no caso, do Código de Trânsito, né? E sendo que existe essa questão da pista aí, por exemplo, se uma pessoa está colocando em risco a segurança do outro, fazendo ultrapassagem pela direita, se o policial abordar, além da multa e do procedimento administrativo que vai ter, também pode ser enquadrado no Código Penal, que daí não é especificamente o Código de Trânsito, né? Então, e a parte administrativa, que eu acabei de falar agora há pouco, o que pode acontecer na parte administrativa? A gente falando da parte criminal, né, o próprio Código de Trânsito fala, no artigo 165, né, dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, né? Penalidade, multa 10 vezes, pode ser colocada até 10 vezes, ou seja, aquela multa que a pessoa que hoje está em 1.700, dobrou, né? Nossa. Era 900 e pouco, passou para 1.700 alguma coisa. Ela pode ser colocada até 10 vezes mais. E suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Ou seja, o que eu estou dizendo? A pessoa está dirigindo embriagada, além dela poder ser presa, né, responder um processo criminal, a carteira dela vai ser recolhida, vai ter um processo administrativo, é lógico que ela vai ter defesa, ela vai poder se defender, mas se ela estiver claramente embriagada, não há defesa que derrube isso. Entendeu? Não há defesa, vai ter o policial que vai testemunhar, vai ter o exame médico, que às vezes a pessoa é conduzida para o hospital, o médico relata lá, a carteira vai ser recolhida, ela vai ter, além dessa parte pecuniária, né, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ou seja, um ano ficando sem dirigir, além do curso reciclagem que eu falei, né? Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. O veículo vai ser retido no local.
além disso também. Ele vai dar despesa porque vai ser colocado o guincho, vai levar para um pátio, aí vai incidir, o proprietário vai ter que pagar estadia do local, pagar a remoção, vai ser toda uma medida aí. Recolhimento do médio de habilitação e retenção do veículo observado no artigo tal. Aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de incidência, no período de até 12 meses. Ou seja, naquele período de 12 meses, se a pessoa foi pega embriagada, ela teve aquela medida, depois passou num período de 1 ano, ela teve outro problema nesse sentido, a multa é colocada em dobro. Além de ela poder ser, você imagina, duplicada 10 vezes, depois mais o dobro. Ou seja, vai perder o carro. Se for carro comum, vai ficar lá no pátio, não vai nem compensar pagar. Então, para finalizar aí, eu penso o seguinte, não existe essa questão do zero. Mas, como eu falei aquela hora, ninguém pode beber nada e dirigir. Bem, a lei não fala que você não pode beber, ela tem um parâmetro, que é ficar embriagado ou acima daquele limite. Mas, ninguém vai saber qual é o seu limite. Você começou a tomar um copo de cerveja, 2 copos de cerveja, 3 copos de cerveja, você não vai saber na hora que o exame for lá passar o exame da fundo, você vai dar, você não vai dar. Então a melhor maneira é não beber nada. Né? Se não beber nada, não vai ter nada. Então é isso, eu espero que se alguém quiser perguntar alguma coisa, acho interessante. Se alguém ficou com alguma dúvida, esclarecer, pode perguntar, que a gente aproveitar o momento dessa pergunta. Tem alguma pergunta? Não, a pergunta que eu tenho, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos colaboradores deve ficar aqui por 60 minutos aqui. Também agradecer a cobertura da TV Machado, meu amigo Nilson, né? E agradecer ao meu irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Deus, não fala de volta para você. Na delegacia, qualquer dúvida a respeito disso, a gente está à disposição. Eu sou delegado de trânsito e a parte do CDTRAN também de habilitação. Se alguém aqui tiver alguma dificuldade aí se precisar de às vezes uma atividade, não para obter a habilitação, no sentido, às vezes precisa fazer uma renovação e precisa rápido, às vezes a gente, quem sabe, uma situação, com exceção aí, né? sempre aí o senhor João está. A gente tem um contato muito íntimo, aí, né? uma ligação aí. Então, vale para os motoristas também. Às vezes o motorista não pode ficar sem dirigir, a habilitação está atrasando numa renovação, ou até na primeira vez que tirar, que às vezes tem um prazo, porque nós lá temos uma pessoa só que digita todas as habilitações, tanto as primeiras como a renovação. E na verdade o prazo, que é 30 dias que a pessoa tem para chegar à habilitação, muitas vezes às vezes chega até atrasado por falta de jeito para trabalhar. Mas às vezes em determinadas situações, né, pode usar, fica mais fácil. Ok? Obrigado. Tá bom. Obrigado.